Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, apresentamos a Sessão Geral das Mulheres da Conferência Geral Semestral número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será apresentada por um coro de moças da estaca da região Pleasant Grove, Utah. A irmã Jean B. Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro, dirigirá esta sessão. Queridas irmãs, onde quer que vocês estejam no mundo e a despeito de sua idade, sejam bem-vindas à Sessão Geral das Mulheres. Essa é uma sessão histórica, número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos gratas por estar reunidas no centro de conferência aqui em Salt Lake City, Utah, e sabemos que há congregações semelhantes de irmãs em capelas no mundo todo. Também damos as boas-vindas e reconhecemos a presença de amigos de outras religiões e esperamos que apreciem o tempo que estiverem conosco. O presidente Russell M. Nelson pediu que eu dirigisse esta sessão. Meu nome é Jean Bingham e sirvo atualmente como presidente-geral da Sociedade de Socorro. Estamos muito felizes pela presença do presidente Nelson e dos outros membros da primeira presidência e estamos ansiosas para receber conselhos deles. Também estão sentadas ao púlpito nossas queridas irmãs que servem na presidência geral da primária, das moças e da Sociedade de Socorro. Damos as boas-vindas a elas e às irmãs da junta geral de cada organização, muitas das quais foram chamadas recentemente. A música para esta sessão será apresentada por um coro de moças de estacas da região de Pleasant Grove, Utah, sob a regência de Tracy Orby com Bonnie Godliff ao órgão. O coro dará início a esta sessão cantando Vinde, ó Filhos do Senhor. A oração de abertura será oferecida pela irmã Memne Lopes, que serve na Junta Geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, o coro cantará Este é o Cristo.
Pai Celestial, agradecemos, Pai, pela oportunidade de nos congregarmos ao redor do mundo, como filhos em Teu reino. Pedimos o Teu Espírito para que recebamos nutrição espiritual e retidão. Magnifique nossos desejos para que recebamos e hajamos sobre nossas revelações pessoais que virão sobre nós. Abençoe os que amamos, que continuemos nossos convênios contigo e fortifiquemos nossa fé. Aumentemos nossa confiança e esperança em Teu Filho, para que sigamos adiante e enfrentemos os desafios em nossa vida. Abençoe aqueles que sofrem pelos desastres naturais. Abençoe-os e dê esperança a eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, coro, por essa linda música e compartilhar o testemunho pela música. Teremos agora o privilégio de ouvir a irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária. Em seguida,
Ouviremos a irmã Michelle Craig, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças, e a irmã Cristina B. Franco, segunda conselheira na Presidência Geral da Primária. Nessa noite histórica, eu gostaria de expressar o meu amor e apreço a todas vocês, queridas irmãs. Não importa a nossa idade, circunstâncias ou onde estejamos, hoje nos reunimos em união, em força, em propósito e no testemunho de que somos amadas e guiadas por nosso Pai Celestial, por nosso Salvador Jesus Cristo e por nosso profeta vivo, o presidente Russell M. Nelson. Quando éramos recém-casados, meu marido e eu fomos chamados pelo bispo para ministrar a uma família que não vinha à igreja havia anos. Aceitamos prontamente a designação e fomos visitá-lo alguns dias depois. Assim que chegamos, percebemos que eles não queriam contato com membros da igreja. Por isso, na visita seguinte, levamos um prato de cookies, esperando que as gotas de chocolate derretessem o coração deles. Mas não deu certo. O casal nem abriu a porta para falar conosco, deixando claro que não éramos bem-vindos. Ainda assim, ao voltarmos para casa, cogitamos que talvez tivesse sido melhor levar barras de cereais em vez de cookies. Nossa falta de visão espiritual tornou as próximas visitas frustrantes. Ninguém gosta de ser rejeitado. Com o tempo, começamos a nos perguntar: por que estamos fazendo isso? Qual é o nosso propósito? O elder Carl B. Cook disse: servir na igreja pode ser desafiador se for pedido que façamos algo que nos assusta, se o serviço se tornar fatigante, ou se formos chamados para fazer algo que inicialmente não achamos interessante. Estávamos vivendo na prática as palavras do elder Cook quando decidimos buscar a orientação de alguém com uma visão maior do que a nossa. Assim, depois de muito estudo e orações sinceras, entendemos por que servíamos. Passamos por uma mudança de entendimento, uma mudança de coração, uma experiência de revelação. Ao buscarmos orientação nas Escrituras, o Senhor nos ensinou como tornar o serviço ao próximo mais fácil e significativo. O versículo que causou a mudança em nosso coração e abordagem dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu poder, mente e força, e em nome de Jesus Cristo, servi-lo-ás. Apesar de ser um versículo conhecido, pareceu falar a nós de uma maneira nova e importante. Percebemos que estávamos tentando sinceramente servir aquela família e ao bispo, mas tivemos que nos perguntar se estávamos de fato servindo por amor ao Senhor. O rei Benjamim esclareceu essa diferença ao declarar: eis que vos digo, ao afirmar-vos haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. A quem o rei Benjamim servia de fato? Ao Pai Celestial e ao Salvador. Ao saber a quem e por que servimos, compreendemos que a maior manifestação do amor é a devoção a Deus. Conforme mudamos nosso foco, mudamos também nossas orações. Começamos a desejar visitar aquela família por causa de nosso amor pelo Senhor. Estávamos agindo por causa dele. Ele fez com que o fardo deixasse de ser pesado. Após meses conversando na porta, a família permitiu que entrássemos. Com o tempo, começamos a orar e a conversar sobre o Evangelho. Desenvolvemos uma amizade duradoura. Estávamos adorando e amando a Deus por meio do amor a seus filhos. Pense numa ocasião em que você fez um esforço amoroso e sincero para ajudar alguém em necessidade, mas seu serviço passou despercebido, não foi reconhecido ou talvez tenha sido rejeitado.
Naquela ocasião, você questionou o valor do serviço que prestou? Se sim, oro para que as palavras do rei Benjamim eliminem suas dúvidas e até suas mágoas. Estais somente a serviço de vosso Deus. Em vez de ficarmos ressentidas, por meio do serviço, podemos edificar um relacionamento mais perfeito com o Pai Celestial. Nosso amor e nossa devoção a Ele eliminam a necessidade de reconhecimento ou elogios, permitindo que seu amor flua para nós e por meio de nós. Mesmo que às vezes comecemos a servir por causa de um senso de dever ou obrigação, podemos buscar algo maior, um caminho ainda mais excelente, de forma que sirvamos como o presidente Nelson nos convidou. Uma nova e mais sagrada abordagem para cuidar das outras pessoas e ministrar a elas. Quando nos lembramos de tudo o que Deus fez por nós, nosso serviço se inicia com gratidão no coração. Ao nos preocuparmos menos com os benefícios que receberemos ao servir, percebemos que o foco do serviço é colocar Deus em primeiro lugar. O presidente M. Russell Ballard ensinou: só quando amamos a Deus e a Cristo de todo o coração, mente e alma, é que somos capazes de compartilhar esse amor com nossos semelhantes, por meio de atos de bondade e serviço. O primeiro dos 10 mandamentos reitera essa sabedoria divina. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento nos ajuda a entender que, se colocarmos o Senhor como nossa maior prioridade, tudo mais se encaixará no devido lugar, até mesmo o serviço ao próximo. Quando, por nossa livre escolha, o Senhor tem uma posição preeminente em nossa vida, Ele é capaz de abençoar nossos esforços para o nosso próprio bem e para o bem de outras pessoas. O Senhor disse: buscai-me em cada pensamento. E toda semana renovamos o convênio de fazer exatamente isso, de sempre nos lembrarmos dele. Será que esse foco naquilo que é divino se aplica a tudo o que fazemos? Será que mesmo as tarefas cotidianas podem ser oportunidades de demonstrar amor e devoção a Ele? Eu creio firmemente que sim. Podemos transformar a nossa lista de coisas a fazer em uma maneira de glorificá-lo. Será que conseguimos visualizar cada tarefa como um privilégio e uma oportunidade de servi-lo? A despeito dos cronogramas, das responsabilidades e das fraldas para trocar? Como disse Amon, sim, sei que nada sou. Quanto à minha força, sou débil. Portanto, não me vangloriarei de mim mesmo, mas gloriar-me-ei em meu Deus, porque com sua força posso fazer todas as coisas. Quando o serviço a Deus se torna a nossa maior prioridade, nós nos perdemos. E, no devido tempo, nos encontramos. O Salvador ensinou esse princípio de maneira simples e direta. Portanto, fazei brilhar vossa luz diante deste povo de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas sábias palavras que li no mural de um orfanato em Calcutá, na Índia. Se você for gentil, talvez seja acusado de ter segundas intenções ou motivos egoístas. Mesmo assim, seja gentil. Aquilo que você leva anos para edificar pode ser destruído da noite para o dia. Mesmo assim, edifique. O bem que fizer hoje provavelmente será esquecido amanhã. Mesmo assim, faça o bem. Se você der o melhor de si, talvez não seja suficiente. Mesmo assim, dê o melhor de si. Perceba que, no fim das contas, o que importa é seu relacionamento com Deus. Irmãs, o que importa sempre é nosso relacionamento com o Senhor. Como disse o presidente James E. Faust, do que o mundo mais necessita atualmente, não é uma das maiores necessidades que existe em todo o mundo cada pessoa ter um relacionamento progressivo, diário e contínuo com o Salvador? Possuir tal relacionamento pode libertar a divindade que existe em nós.
E nada pode fazer maior diferença em nossa vida do que conhecermos e compreendermos o relacionamento divino que temos com Deus. De igual modo, Alma explicou a seu filho: sim, que todos os teus feitos sejam para o Senhor, e aonde quer que fores, que seja no Senhor. Sim, que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor. Sim, que o afeto do teu coração seja posto no Senhor para sempre. E o presidente Russell M. Nelson ensinou esse mesmo princípio. Quando compreendemos sua expiação voluntária, qualquer ideia de sacrifício de nossa parte é completamente sobrepujada por um profundo senso de gratidão pelo privilégio de servi-lo. Irmãs, eu testifico que, por meio do poder de sua expiação, quando Jesus Cristo nos molda, tanto por dentro quanto por fora, Ele começa a abençoar outras pessoas por nosso intermédio. Assim, nós servimos as pessoas, mas o fazemos por causa do amor e do serviço a Deus. Assim, agimos conforme descrito nas Escrituras. Todo homem e toda mulher, procurando os interesses de seu próximo e fazendo todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. Talvez o nosso bispo soubesse que essa era a lição que meu marido e eu aprenderíamos com aqueles esforços bem intencionados, mas imperfeitos, de ministrar aos amados filhos e filhas do Senhor. Presto meu testemunho pessoal e convicto da bondade e do amor que Ele compartilha conosco ao procurarmos servir por causa dEle. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu estava no ensino fundamental, percorríamos um caminho pavimentado na encosta de uma colina para ir e voltar da escola. Havia outro de terra chamado Trilha dos Meninos. A Trilha dos Meninos era um caminho que subia direto pela colina. Era mais curto, mas muito íngreme. Quando era menina, eu sabia que podia andar por qualquer trilha percorrida pelos meninos. Acima de tudo, eu sabia que estava vivendo nos últimos dias e que precisaríamos fazer coisas difíceis como os pioneiros. E eu queria estar preparada. Por isso, de vez em quando, eu me distanciava do meu grupo de amigos no caminho pavimentado, tirava os sapatos e subia descalça pela trilha dos meninos. Estava tentando fortalecer os meus pés. Sendo uma menina da primária, era assim que eu achava que podia me preparar. Hoje, penso diferente. Em vez de andar descalça por uma trilha, sei que posso preparar meus pés para trilhar o caminho do convênio, seguindo os sussurros do Espírito Santo. O Senhor, por meio de seus profetas, está chamando cada um de nós a viver e cuidar do próximo de maneira mais elevada e sagrada e a dar um passo a mais. Esses chamados proféticos para agirmos, associados à percepção inata de que podemos fazer e ser algo mais, às vezes criam em nós o que o elder Neil Maxwell chamou de descontentamento divino. O descontentamento divino surge quando comparamos o que somos com o que temos poder para nos tornar. Cada um de nós, se formos honestos, sentiremos a diferença entre nossa capacidade atual e o que queremos nos tornar. Ansiamos por ter mais capacidade de realização. Sentimos isso porque somos filhas e filhos de Deus, nascidos com a luz de Cristo, apesar de vivermos em um mundo decaído. Esses sentimentos nos foram dados por Deus e nos motivam a agir. Devemos aceitar de bom grado esse descontentamento divino que nos impulsiona a níveis mais altos, mas também devemos reconhecer e fugir da estratégia de Satanás, o desânimo paralisante. Essa é uma oportunidade imperdível para o adversário. Podemos escolher trilhar o caminho mais elevado que nos leva a buscar a Deus, sua paz e sua graça, ou ouvir Satanás, que nos bombardeia com mensagens de que nunca vamos ser ricos, inteligentes ou bonitos o bastante e que nada será suficiente.
Nosso descontentamento pode tornar-se divino ou destrutivo. A diferença entre o descontentamento divino e o desânimo paralisante de Satanás é que o descontentamento divino nos leva a agir com fé. Esse descontentamento não nos mantém em nossa zona de conforto, nem nos leva ao desespero. Aprendi que quando fico pensando coisas negativas sobre tudo o que eu não sou, eu não progrido, e é muito mais difícil sentir e seguir o Espírito. Quando era jovem, Joseph Smith percebeu claramente quais eram suas fraquezas e ficou preocupado com o bem-estar de sua alma imortal. Ele disse: "Minha mente ficou extremamente perturbada, porque me tornei convicto de meus pecados e senti-me movido a chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Isso o levou a sérias reflexões e grande inquietação." Soa familiar? Já se sentiram inquietos ou angustiados por causa de suas fraquezas? Bem, Joseph Smith tomou uma atitude. Ele contou: "Muitas vezes eu disse a mim mesmo, que deve ser feito?" Joseph agiu com fé. Ele se voltou para as Escrituras, leu o convite em Tiago 1,5 e buscou o Senhor para obter ajuda. A visão que ele teve depois disso deu início à restauração. Como sou grata ao descontentamento divino de Joseph, porque seu período de inquietação e dúvida o motivou a agir com fé. O mundo muitas vezes usa o descontentamento como desculpa para o egocentrismo que nos faz pensar excessivamente em nós mesmos e no passado, e em quem eu sou, no que eu não sou e no que eu quero. O descontentamento divino nos motiva a seguir o exemplo do Salvador, que andou fazendo o bem. Ao trilharmos o caminho do discipulado, ouvimos sussurros espirituais que nos levam a ajudar os outros. Há alguns anos, ouvi uma história que me ajudou a reconhecer e seguir os sussurros do Espírito Santo. A irmã Bonnie Parkin, que foi presidente-geral da Sociedade de Socorro, contou o seguinte: Susan era uma costureira maravilhosa. O presidente Kimball frequentava a ala dela. Um domingo, Susan notou que ele estava usando um terno novo. O pai dela tinha lhe trazido recentemente uma peça de seda finíssima e Susan achou que o tecido daria uma linda gravata para usar com o terno novo do presidente Kimball. Assim, na segunda-feira, ela fez a gravata. Depois de embrulhá-la em papel de seda, Susan foi até o quarteirão onde ficava a casa do presidente Kimball. Quando estava quase chegando à porta da frente, de repente ela parou e pensou: quem sou eu para fazer uma gravata para o profeta? Ele provavelmente tem um monte delas. Convencida de que tinha cometido um erro, deu meia volta para ir embora. Nesse exato momento, a irmã Kimball abriu a porta e disse: Susan, gaguejando, Susan disse: eu vi que o presidente Kimball estava usando um terno novo no domingo. Meu pai acabou de me trazer uma peça de seda que ele comprou em Nova York e, por isso, fiz uma gravata para ele. Antes que Susan pudesse continuar, a irmã Kimball interrompeu, segurou-lhe pelos outros e disse: Susan, nunca ignore o desejo de ser generosa. Adoro essa história. Nunca ignore o desejo de ser generosa. Às vezes, quando sinto que devo fazer alguma coisa por alguém, fico pensando se foi inspiração ou só uma ideia minha. Mas então me lembro de que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Mesmo se for um sussurro do Espírito ou só um impulso de querer ajudar, a boa ação nunca é um desperdício, porque a caridade nunca falha e nunca é uma reação errada. Muitas vezes o momento não é apropriado e raramente sabemos o impacto de nossos pequenos atos de serviço. Mas às vezes vamos perceber que fomos instrumentos nas mãos de Deus e nos sentir gratos em saber que o fato de o Espírito Santo agir por nosso intermédio é um indício da aprovação de Deus. Irmãs, podemos pedir que o Espírito Santo nos mostre todas as coisas que devemos fazer, mesmo quando nossa lista de afazeres já parece longa. Ao ouvir um sussurro do Espírito, podemos deixar os pratos na pia e outras coisas por fazer a fim de ler para um filho, visitar uma amiga, tomar conta das crianças da vizinha ou servir no templo.
Não me entendam mal. Sou do tipo que adora arriscar itens numa lista. Mas é reconfortante saber que ser uma pessoa melhor não significa necessariamente fazer mais tarefas. O fato de reagir ao descontentamento seguindo uma inspiração muda a forma de eu pensar no meu tempo. E passo a ver as pessoas não como interrupções, mas como o propósito da minha vida. O descontentamento divino leva à humildade, não à autopiedade ou ao desânimo de fazer comparações nas quais sempre saímos perdendo. As mulheres que guardam convênios são de todos os tipos. Sua família, suas experiências de vida e suas circunstâncias são diferentes. Certamente, todas vamos estar aquém de nosso potencial divino. E pode ser verdade a ideia de que sozinhas não somos suficientes. Mas a boa parte do Evangelho é que, com a graça de Deus, todas somos suficientes. Com a ajuda de Cristo, podemos fazer todas as coisas. As Escrituras prometem que vamos encontrar graça para sermos ajudadas em tempo oportuno. A surpreendente verdade é que nossa fraqueza pode ser uma bênção quando nos torna humildes e nos leva a Cristo. O descontentamento se torna divino quando nos aproximamos humildemente de Cristo com o nosso anseio e não nos afastamos dele por autopiedade. Na verdade, seus milagres geralmente começam quando reconhecemos um anseio, uma necessidade, um fracasso ou um sentimento de inadequação. Lembram-se dos pães e dos peixes? Todos os escritores do Evangelho contaram como Jesus milagrosamente alimentou os milhares que o seguiam. Mas a história começa quando os discípulos se deram conta do que não tinham. Eles perceberam que só tinham 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Os discípulos estavam certos. Eles não tinham alimento suficiente, mas deram o que tinham a Jesus e ele providenciou o milagre. Vocês já sentiram que seus dons e talentos eram insignificantes para o que tinham de fazer? Eu já. Mas podemos dar o que temos a Cristo e Ele multiplicará nossos esforços. O que vocês têm a oferecer é mais do que suficiente, mesmo com suas fraquezas e debilidades humanas, se confiarem na graça de Deus. A verdade é que todos nós somos filhos da deidade, um filho ou uma filha de Deus. Assim como fez com profetas e com homens e mulheres comuns em todas as eras, a intenção do Pai Celestial é de nos transformar. C.S. Lewis explicou esse poder transformador desta forma. Imaginem-se como uma casa viva. Deus entra e reconstrói essa casa. A princípio, você talvez não consiga entender o que ele está fazendo. Ele está consertando as calhas e eliminando as goteiras do telhado e assim por diante. Vocês sabiam que esse trabalho precisa ser feito e por isso não se surpreendem. Mas então ele começa a derrubar partes da casa de um modo que dói absurdamente. Você percebe que ele está construindo uma casa bem diferente daquela que você imaginou. Você pensou que estava sendo transformado em uma bela casinha de campo. Mas ele está construindo um palácio. E um palácio no qual ele mesmo pretende morar. Graças ao sacrifício expiatório do Salvador, podemos ser capazes de realizar o trabalho que temos de fazer. Os profetas têm ensinado que, ao trilharmos o caminho do discipulado, podemos ser santificados pela graça de Cristo. O descontentamento divino pode nos impulsionar a agir com fé, a aceitar o convite do Salvador para sermos pessoas melhores e a lhe entregar humildemente nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Após a última conferência geral, muitas pessoas vieram até mim com a mesma pergunta. Aquelas cadeiras são confortáveis? Minha resposta era sempre a mesma. Aquelas cadeiras são muito confortáveis se você não precisa discursar. É verdade, não é? Minha cadeira não está tão confortável nesta conferência, mas sou verdadeiramente grata pela bênção e pela honra de falar a vocês nesta noite. Quando servimos, às vezes, nos sentamos em cadeiras diferentes. Algumas são bastante aconchegantes e outras não. Mas prometemos a nosso Pai Celestial que serviremos a Ele e a outras pessoas com amor
e que faremos sua vontade em todas as coisas. Há alguns anos, os jovens da igreja aprenderam que quando você embarca no serviço de Deus, está unindo-se à jornada mais grandiosa de todas. Está ajudando Deus a acelerar sua obra. E é uma experiência grandiosa, alegre e maravilhosa. Essa jornada está ao alcance de todos, de todas as idades. E também é uma jornada que nos leva ao que foi chamado por nosso amado profeta de caminho do convênio. No entanto, infelizmente, vivemos em um mundo egoísta, onde as pessoas constantemente perguntam: o que ganho com isso? Em vez de perguntarem: quem posso ajudar hoje? Ou como posso servir melhor ao Senhor em meu chamado? Ou estou dando o melhor de mim ao Senhor? Um grande exemplo de serviço abnegado em minha vida vem da irmã Victoria Antonietti. Victoria era uma das professoras da primária em meu ramo, quando eu era criança, na Argentina. Todas as terças-feiras à tarde, quando nos reuníamos na primária, ela nos trazia um bolo de chocolate. Todos amavam o bolo. Bem, todos menos eu. Eu odiava bolos de chocolate. E embora ela tentasse me oferecer um pedaço de bolo, eu sempre o recusava. Certo dia, após ela ter dado um pedaço do bolo de chocolate para as outras crianças, perguntei: por que você não traz um bolo de sabor diferente, como laranja ou baunilha? Eu sei. Depois de rir um pouco, ela me perguntou: por que você não experimenta um pedaço? Este bolo é feito com um ingrediente especial e prometo que, se o experimentar, você vai gostar. Olhei ao redor e, para minha surpresa, todos pareciam estar gostando do bolo. Concordei em experimentar. Consegue imaginar o que aconteceu? Gostei! Foi a primeira vez que eu havia gostado de um bolo de chocolate. Somente alguns anos mais tarde, descobri qual era o ingrediente secreto no bolo de chocolate da irmã Antonietti. Meus filhos e eu visitávamos minha mãe todas as semanas. Em uma dessas visitas, mamãe e eu estávamos comendo um pedaço de bolo de chocolate e contei a ela como comecei a gostar de bolo de chocolate. Ela então me contou o restante daquela história. Ela disse: sabe, Chris, Vitória e a família dela não tinham muitos recursos e todas as semanas ela tinha de decidir entre pagar o ônibus para ir à primária com seus 4 filhos ou comprar os ingredientes para fazer um bolo de chocolate para sua classe da primária. Ela sempre escolheu o bolo de chocolate em vez do ônibus. E ela e os filhos caminhavam mais de 3 quilômetros para ir e para voltar a despeito do clima. Naquele dia, tive mais apreço por seu bolo de chocolate. O mais importante é que aprendi que o ingrediente secreto no bolo de Victoria era seu amor por aqueles a quem ela servia e seu sacrifício abnegado em nosso favor. Pensar sobre o bolo de Victoria me ajuda a lembrar de um sacrifício abnegado na eterna lição ensinada pelo Senhor a seus discípulos quando caminhavam em direção à Arca do Tesouro no templo. Vocês conhecem a história. O elder James E. Talmage ensinou que havia 13 arcas e nelas o povo deixava cair suas contribuições para os diversos propósitos indicados pelas inscrições nas caixas. Jesus observava as filas dos doadores, nas quais havia todos os tipos de pessoas. Alguns davam sua oferta com sinceridade de propósito, enquanto outros lançavam grandes somas de ouro e prata, esperando serem vistos, notados e elogiados por suas doações. Entre os muitos ali reunidos, havia uma viúva pobre, que deixara cair em uma das arcas do tesouro 2 pequenas moedas de bronze, correspondentes a 1 quadrante. Sua contribuição equivalia a menos de meio centavo em moeda americana. O Senhor reuniu seus discípulos e mostrou-lhes a viúva paupérrima, chamando a atenção para o seu ato e dizendo: em verdade vos digo que esta pobre viúva
lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro. Porque todos ali lançaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. A viúva não parecia ter uma posição de destaque na sociedade de sua época. Na verdade, ela possuía algo mais importante. Suas intenções eram puras, e ela deu tudo o que tinha para dar. Talvez ela tenha doado menos que outras pessoas, e de modo mais discreto e diferente. Aos olhos de algumas pessoas, o que ela deu foi insignificante, mas aos olhos do Salvador, que discerne os pensamentos e as intenções do coração, ela deu tudo o que tinha. Irmãs, estamos dando tudo o que temos ao Senhor sem ressalvas? Estamos sacrificando nosso tempo e nossos talentos para que a nova geração aprenda a amar o Senhor e a guardar seus mandamentos? Estamos ministrando às pessoas próximas a nós e aquelas a quem somos designadas com cuidado e diligência, sacrificando tempo e energia que poderiam ser utilizados de outra forma? Estamos vivendo os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar a seus filhos? Esse amor é geralmente manifestado pelo serviço. Presidente Dallin H. Oaks ensinou: nosso Salvador entregou seu serviço abnegado. Ensinou que todos devemos segui-lo, deixando para trás os nossos interesses egoístas, a fim de servir ao próximo. Ele continuou, dizendo: um exemplo conhecido de dedicar a vida ao serviço ao próximo é o sacrifício que os pais fazem pelos filhos. As mães sentem dor e desistem de prioridades e confortos pessoais para dar à luz e criar cada filho. Os pais adaptam a vida e as prioridades para sustentar a família. Também nos regozijamos com aqueles que cuidam de familiares deficientes e pais idosos. Ninguém que presta esse serviço pergunta: o que ganho com isso? Todos precisam deixar de lado suas conveniências pessoais para prestar serviço abnegado. E tudo isso ilustra o princípio eterno de que somos mais felizes e realizados quando agimos e servimos por causa do que doamos e não pelo que recebemos. Nosso Salvador nos ensina a segui-lo, fazendo os sacrifícios necessários para entregar-nos inteiramente ao serviço abnegado ao próximo. De modo semelhante, o presidente Thomas S. Monson ensinou que, quando estivermos face a face com nosso Criador, talvez Ele não nos pergunte: quantos cargos você teve? Mas sim, quantas pessoas você ajudou. Na verdade, só amamos o Senhor se o servimos ao ajudar seus filhos. Irmãs, em outras palavras, não fará diferença se nos sentarmos em uma cadeira aconchegante ou se tivermos desconforto no decorrer da reunião em uma cadeira dobrável e enferrujada, na última fileira. Nem fará diferença se, por necessidade, precisamos sair para o corredor a fim de consolar um bebê que chorava. O que importa é que viemos com desejo de servir, que identificamos aqueles a quem podemos ministrar e que os cumprimentamos com alegria, e que nos apresentamos àqueles que estavam na mesma fileira de cadeiras dobráveis, estendendo a mão com amizade, mesmo aqueles a quem não fomos designadas a ministrar. E o que realmente importa é fazer tudo o que fazemos com o ingrediente especial do serviço, associado ao amor e ao sacrifício. Descobri que não precisamos fazer um bolo de chocolate para sermos uma professora da primária dedicada ou bem-sucedida, porque o importante não é o bolo, o importante é o amor por trás da ação. Testifico que o amor é santificado pelo sacrifício de uma professora e, mais ainda, pelo sacrifício final e eterno do Filho de Deus. Presto testemunho de que Ele vive, eu o amo e pretendo afastar desejos egoístas a fim de amar e de ministrar como Ele ministra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigada, queridas irmãs. O coro e a congregação agora cantarão juntos Alegres Cantemos. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Harry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Logo após suas palavras, ouviremos o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Minhas amadas irmãs, é maravilhoso estar com vocês. Este é um momento emocionante na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor está derramando conhecimento sobre sua Igreja, como prometeu que faria. Vocês se lembram do que ele disse? Até quando podem águas correntes permanecer impuras? Que poder deterá os céus? Seria tão inútil o homem estender seu braço débil para deter o rio Missouri em seu curso, ou fazê-lo ir correnteza acima, como seria impedir que o Todo-Poderoso derramasse conhecimento do céu sobre a cabeça dos santos dos últimos dias.
Parte da atual disseminação de conhecimento por parte do Senhor se relaciona a acelerar a propagação desse conhecimento sobre a cabeça e sobre o coração de seu povo. Ele deixou claro que as filhas do Pai Celestial terão um papel primordial nessa milagrosa aceleração. Uma evidência desse milagre é o fato de ele orientar seu profeta a dar maior ênfase à instrução do Evangelho no lar e dentro da família. Vocês podem se perguntar, como isso faz das irmãs uma força fundamental para ajudar o Senhor a derramar seu conhecimento sobre seus santos? O Senhor dá a resposta no documento A Família, Proclamação ao Mundo. Vocês se lembram das palavras, mas podem ver um novo significado e reconhecer que o Senhor previu essas empolgantes mudanças. Nessa proclamação, ele atribui às irmãs a responsabilidade de serem as principais educadoras do Evangelho na família. Com essas palavras, a responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Isso inclui nutrir no tocante à verdade e ao conhecimento do Evangelho. A proclamação continua. O pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Eles são parceiros iguais em seu potencial de crescimento eterno e de adquirir conhecimento, e são unidos ao ajudar um ao outro. Eles são iguais em seu destino divino para serem exaltados juntos. Na verdade, eles não podem ser exaltados sozinhos. Por que então uma filha de Deus em um relacionamento de união e igualdade recebe a responsabilidade primordial de prover aos filhos o nutriente mais importante que todos devemos receber, que é o conhecimento da verdade vindo dos céus? Até onde consigo ver, essa tem sido a maneira do Senhor desde que as famílias foram criadas neste mundo. Foi Eva quem recebeu o conhecimento de que Adão precisava partilhar do fruto da árvore do conhecimento para que pudessem guardar todos os mandamentos de Deus e formar uma família. Não sei por que Eva o recebeu primeiro, mas Adão e Eva foram perfeitamente unidos quando o conhecimento foi derramado sobre Adão. Outro exemplo de que o Senhor utiliza os dons que as mulheres têm de nutrir é o modo como ele fortaleceu os guerreiros de Elamã. Fico com um nó na garganta quando leio esse relato e me lembro das palavras serenas e tranquilizadoras de minha própria mãe quando saí de casa para o serviço militar. Elamã registrou: eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. E repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Embora eu não saiba todos os motivos pelos quais o Senhor atribuiu às irmãs fiéis a responsabilidade primordial de nutrir as famílias, acredito que isso esteja relacionado à sua capacidade de amar. É necessário um grande amor para perceber as necessidades de outra pessoa mais do que as suas próprias necessidades. Isso é o puro amor de Cristo pela pessoa que você nutre. Esse sentimento de caridade vem da pessoa que escolhe ser a responsável por nutrir, tendo se qualificado pelos efeitos da expiação de Jesus Cristo. O lema da Sociedade de Socorro, exemplificado por minha própria mãe, é, ao meu ver, inspirado. A caridade nunca falha. Como filhas de Deus, você tem uma capacidade ampla e natural de perceber as necessidades de outras pessoas e de amá-las. Isso, por sua vez, faz com que vocês sejam mais suscetíveis aos sussurros do Espírito. O Espírito, então, pode guiar seus pensamentos, guiar o que dizem e o que devem fazer para nutrir as pessoas,
a fim de que o Senhor derrame sobre elas conhecimento, verdade e coragem. Cada uma de vocês, irmãs, que estão ao alcance de minha voz, encontra-se em um lugar singular em sua jornada na vida. Algumas são jovens moças que participam da sessão geral das mulheres pela primeira vez. Algumas são moças que estão se preparando para nutrir da forma que Deus espera que façam. Algumas são recém-casadas que ainda não tiveram filhos. Outras são jovens mães com um ou mais filhos. Algumas são mães de adolescentes e outras têm filhos no campo missionário. Algumas têm filhos que se enfraqueceram na fé e que estão longe de seu lar. Algumas vivem sozinhas, sem nenhum companheiro fiel. Outras são avós. Ainda assim, qualquer que seja a sua circunstância pessoal, você faz parte, uma parte essencial da família de Deus e de sua própria família, quer seja no futuro, neste mundo ou no mundo espiritual. A responsabilidade que você recebeu de Deus é a de nutrir a maior quantidade de membros que puder de sua família e da família dele, com seu amor e com sua fé em Jesus Cristo. Seu desafio prático é saber quem, como e quando nutrir. Vocês precisam da ajuda do Senhor. Ele conhece o coração das pessoas e Ele sabe quando elas estão prontas para aceitar serem nutridas. Sua oração de fé será a chave para o sucesso. Vocês podem confiar na orientação dele. Ele deu esse incentivo. Pedi ao Pai em meu nome com fé, acreditando que recebereis, e tereis o Espírito Santo, que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. Além da oração, o estudo dedicado das Escrituras será parte do seu poder crescente de nutrir. Esta é a promessa. Nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourais sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Vocês reservarão mais tempo para orar, para ponderar e para meditar sobre assuntos espirituais. O conhecimento da verdade será derramado sobre vocês, e seu poder de nutrir sua família aumentará. Haverá ocasiões em que vocês sentirão que seu progresso em aprender a nutrir com mais eficácia está lento. Será necessário fé para perseverar. Ele dá a vocês estas palavras de encorajamento. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. Sua presença nesta noite é a evidência de que vocês têm o desejo de aceitar o convite do Senhor de nutrir. Isso se aplica até à mais jovem de vocês aqui hoje. Vocês podem saber quem devem nutrir em sua família. Se orarem com real intenção, um nome ou rosto virá à sua mente. Se orarem para saber o que fazer ou o que dizer, vocês sentirão uma resposta. Todas as vezes que você obedecerem, seu poder de nutrir aumentará. Vocês estarão se preparando para o dia em que vão nutrir seus próprios filhos. As mães de filhos adolescentes podem orar para saber como nutrir um filho ou uma filha que parecem indiferentes ao ser nutridos. Vocês podem orar para saber quem poderia ter a influência espiritual de que seus filhos precisam e de quem eles aceitariam. Deus ouve e responde às orações sinceras de mães preocupadas, e Ele envia ajuda. Além delas, as avós que estão aqui esta noite talvez sintam um aperto no peito causado pelos fardos e pelas dificuldades de seus filhos e netos. Vocês podem obter coragem e orientação com as experiências de famílias nas Escrituras. Desde a época de Adão e Eva, passando pelo pai Israel e por todas as famílias do livro de Mórmon,
há uma sólida lição. Nunca deixem de amar. Temos o exemplo motivador do Salvador, que nutriu os filhos espirituais rebeldes do Pai Celestial. Mesmo quando eles e nós causamos dor, a mão do Salvador ainda está estendida. Ele falou em 3º Nefe a respeito de seus irmãos e de suas irmãs espirituais que ele tentou nutrir, mas sem sucesso. Ó povo, que sois da casa de Israel, quantas vezes vos ajuntei como a galinha ajunta seus pintos sobre as asas e alimentei-vos. Para vocês, irmãs, em todos os estágios da jornada da vida, em qualquer situação familiar, e em todas as culturas, o Salvador é seu exemplo perfeito de como vocês desempenharão um papel importante em sua obra de colocar maior ênfase no aprendizado do Evangelho no lar. Vocês trarão seu sentimento natural de caridade para as mudanças relacionadas a atividades e práticas em sua família. Isso trará maior crescimento espiritual. Quando orarem com seus familiares e quando orarem por eles, vocês sentirão o amor que vocês e o Salvador têm por eles. Esse dom espiritual se fortalecerá cada vez mais à medida que o buscarem. Os membros de sua família vão senti-lo à medida que orarem com mais fé. Quando sua família se reunir para ler as Escrituras em voz alta, vocês já as terão lido e orado sobre elas a fim de se preparar. Vocês encontrarão momentos para orar com o intuito de que o Espírito ilumine sua mente. Então, quando for sua vez de ler, os membros da sua família sentirão seu amor por Deus e por suas palavras, e eles serão nutridos por Ele e por seu Espírito. A mesma propagação pode acontecer em qualquer reunião familiar se vocês orarem e planejarem para que isso aconteça. Pode ser necessário esforço e tempo, mas resultará em milagres. Lembro-me de uma lição que minha mãe ensinou quando eu era pequeno. Ainda consigo visualizar em minha mente o mapa colorido que ela fez com as viagens do apóstolo Paulo. Fico imaginando como ela encontrou tempo e energia para fazer aquilo. E até hoje sou abençoado por seu amor e por aquele apóstolo fiel. Cada uma de vocês vai encontrar maneiras de contribuir para a propagação da verdade sobre sua família na igreja restaurada do Senhor. Cada uma de vocês vai orar, estudar e ponderar para saber qual será a sua incomparável contribuição. Mas sei que cada uma de vocês, igualmente unidas com os filhos de Deus, fará parte fundamental de um milagre de aprendizado e vivência do Evangelho que vai acelerar a coligação de Israel e vai preparar a família de Deus para o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Minhas queridas irmãs, é maravilhoso termos esta nova sessão da Conferência Geral para mulheres da Igreja com 8 anos de idade ou mais. O presidente Eyring nos deixou uma mensagem inspirada e também as irmãs amamos trabalhar sob a direção do presidente Russell M. Nelson e ansiamos por ouvir seu discurso profético. Os filhos são a dádiva mais preciosa de Deus. Eles são nossa posteridade. Contudo, vivemos em uma época em que muitas mulheres não querem ter nem criar filhos. Muitas jovens adultas adiam o casamento até satisfazerem suas necessidades temporais. A média da idade de casamento de membros da igreja subiu mais de 2 anos. E o número de nascimentos na igreja está caindo. Os Estados Unidos e algumas outras nações têm diante de si um futuro com menos crianças que vão se tornar adultas para dar suporte aos adultos que se aposentarem. Mais de 40% dos nascimentos nos Estados Unidos são filhos de mães solteiras. Essas crianças são vulneráveis. Todas essas tendências agem contra o divino plano de salvação de nosso Pai. As mulheres da igreja entendem que ser mãe é sua prioridade mais elevada, sua maior alegria. O presidente Gordon B. Hinckley disse: a maior parte das mulheres
sente que sua maior realização, sua maior felicidade se encontra no lar e na família. Deus depositou nas mulheres algo divino que se expressa com uma força serena, com elegância, paz, bondade, virtude, verdade e amor. E todas essas qualidades notáveis encontram sua mais verdadeira e mais satisfatória expressão na maternidade. Ele continuou: o maior serviço que uma mulher realizará na vida será nutrir, ensinar, incentivar e criar seus filhos em retidão e verdade. Não há nada que se compare a isso, seja o que for que ela fizer. Mães, queridas irmãs, nós as amamos pelo que são e pelo que fazem por todos nós. Em seu importante discurso intitulado Um Apelo às Minhas Irmãs, o presidente Russell M. Nelson disse: o reino de Deus não é e não pode ser completo sem as mulheres que fazem e guardam convênios sagrados. Mulheres que podem falar com o poder e a autoridade de Deus. Hoje, precisamos de mulheres que saibam como fazer com que coisas importantes aconteçam pela fé e que sejam corajosas, defensoras da moral e da família em um mundo aflito pelo pecado. Precisamos de mulheres que sejam dedicadas a orientar os filhos de Deus ao longo do caminho do convênio rumo à exaltação. Mulheres que saibam como receber revelação pessoal, que compreendam o poder e a paz da investidura do templo. Mulheres que saibam como invocar os poderes do céu para proteger e fortalecer os filhos e a família. Mulheres que ensinam destemidamente. Todos esses ensinamentos inspirados se baseiam no documento A Família, Proclamação ao Mundo, no qual esta igreja restaurada reafirma a doutrina e as práticas essenciais ao plano do Criador antes de ele ter criado a Terra. Agora falo aos jovens desta congregação. Queridas jovens irmãs, devido a seu conhecimento do Evangelho restaurado de Jesus, vocês são únicas. Seu conhecimento permitirá que perseverem e vençam as dificuldades que o amadurecimento traz. Desde bem jovens, vocês têm participado de projetos e programas que desenvolvem seus talentos, como escrever, falar e planejar. Vocês aprenderam a ter um comportamento responsável e a resistir à tentação de mentir, enganar, furtar ou consumir álcool e drogas. Sua singularidade foi reconhecida em um estudo sobre adolescentes norte-americanos realizado pela Universidade da Carolina do Norte. Um artigo do Charlotte Observer teve como título Os adolescentes mormons lidam melhor. Estudo conclui que eles superam seus colegas em lidar com a adolescência. Esse artigo concluiu que os mormons são melhores em evitar comportamentos arriscados, se saem melhor na escola e têm uma atitude positiva sobre o futuro. Um dos pesquisadores nesse estudo, que entrevistou a maioria dos nossos jovens, disse: entre quase todas as categorias que observamos, havia um padrão claro. Os mormons sempre estavam em primeiro lugar. Por que vocês lidam melhor com as dificuldades do crescimento? Moças, é porque vocês compreendem o grande plano de felicidade estabelecido por nosso Pai Celestial, que lhes diz quem vocês são e qual é o propósito de sua vida. Jovens que têm esse conhecimento são os primeiros a solucionar problemas e a escolher o certo. Vocês sabem que podem ter a ajuda do Senhor para vencer todas as dificuldades do amadurecimento. Outra razão pela qual vocês são mais eficientes é que compreendem que são filhas de um Pai Celestial que as ama. Tenho certeza de que conhecem nosso maravilhoso hino, ó crianças, Deus vos ama. Vejam a primeira estrofe, que cantamos e em que acreditamos. Ó crianças, Deus vos ama. Seu amor vos guardará. Se seguirdes seus conselhos, ricas bênçãos
vos dará. Há 2 ensinamentos nessa estrofe. Primeiro, nosso Pai Celestial nos ama e cuida de nós. Pense nisso. Deus nos ama, Ele está perto de nós e Ele cuida de nós. Segundo, Ele concede ricas bênçãos aos que seguem seus conselhos. Que consolo em meio às nossas ansiedades e dificuldades. Sim, moças, vocês são abençoadas, são maravilhosas, mas são como todas as filhas do Pai Celestial quanto à necessidade de seguir seus conselhos. Eu poderia lhe dar conselhos sobre muitas coisas, mas decidi falar apenas sobre 2. Meu primeiro conselho se refere aos celulares. Um estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que mais da metade dos adolescentes norte-americanos disseram que passam tempo demais no celular. Mais de 40% disseram que se sentem angustiados quando estão longe de seus celulares. Isso é mais comum entre as moças do que entre os rapazes. Minhas jovens irmãs e mulheres adultas também. Limitar o uso dos celulares e sua dependência deles vai abençoar sua vida. Meu segundo conselho é ainda mais importante. Sejam bondosas com as outras pessoas. Bondade é algo que muitos de nossos jovens já estão praticando. Alguns grupos de jovens de algumas comunidades demonstraram o que é ser bondoso. Temos sido inspirados pelos atos de bondade de nossos jovens, aqueles que necessitam de amor e auxílio. Vocês oferecem essa ajuda e mostram esse amor uns aos outros de várias maneiras. Desejamos que todos sigam seu exemplo. Ao mesmo tempo, sabemos que o adversário tenta a todos nós para que sejamos rudes. E há muitos exemplos disso, mesmo entre as crianças e os jovens. A maldade tem várias faces, como bullying e como unir forças para atacar ou rejeitar alguém. Isso deliberadamente inflige sofrimento em colegas de escola ou amigos. Minhas jovens irmãs, não é agradável ao Senhor quando somos cruéis com outras pessoas. Eis um exemplo. Sei de um rapaz, um refugiado aqui em Utah, que foi caçoado por ser diferente e porque estava falando seu idioma nativo. Ele foi provocado por um grupo de jovens privilegiados, até que revidou de uma maneira que fez com que fosse preso por 70 dias, enquanto ponderavam se ele deveria ser deportado. Não sei o que provocou esse grupo de jovens, a maioria deles membros da igreja como vocês, mas posso ver o efeito de sua crueldade, uma experiência trágica à custa do sofrimento de um dos filhos de Deus. Pequenos atos de crueldade podem ter consequências devastadoras. Quando ouvi essa história, comparei-a com o que nosso profeta, o presidente Nelson, disse no recente devocional mundial para os jovens. Quando pediu que vocês e todos os outros jovens ajudassem a coligar Israel, ele disse: sejam um destaque, sejam diferentes do mundo. Sabemos que vocês devem ser uma luz para o mundo. Portanto, o Senhor precisa que vocês pareçam, falem, ajam e se vistam como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O exército para o qual o presidente Nelson convidou os jovens a se alistar não é para que sejam cruéis uns com os outros. Os jovens seguirão os ensinamentos do Salvador de estenderem a mão, de serem amáveis e atenciosos com os outros, inclusive oferecendo a outra face quando sentirem que alguém os ofendeu. Em um discurso de conferência geral da época em que muitas de vocês nasceram, o presidente Gordon B. Hinckley elogiou as lindas moças empenhadas em viver o Evangelho. Ele as descreveu do mesmo modo que desejo descrevê-las. Elas são generosas umas com as outras. Esforçam-se por fortalecer umas às outras.
Elas são motivo de orgulho para os pais e a família que as criaram. Estão chegando à idade adulta e terão por toda a vida os ideais que hoje as motivam. Como servo do Senhor, digo-lhes, moças, nosso mundo precisa de sua bondade e de seu amor. Sejam bondosas umas com as outras. Jesus nos ensinou a amar uns aos outros e a tratar os outros como queremos ser tratados. Ao nos esforçarmos para ser bondosos, nós nos aproximamos dele e de sua influência amorosa. Minhas queridas irmãs, se participam de qualquer ato de crueldade ou de mesquinhez, individualmente ou em grupo, decidam agora mudar e incentivar outras pessoas a mudar. Esse é meu conselho e eu dou a vocês como servo do Senhor Jesus Cristo, porque seu Espírito me inspirou a lhes falar sobre esse importante assunto. Presto testemunho de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos ensinou a amar uns aos outros como Ele nos amou. Oro para que assim o façamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, expressamos nossa sincera gratidão a cada uma de vocês por estarem conosco nesta noite. Agradecemos aos membros do coro e a todas as outras pessoas por sua participação. Reconhecemos com gratidão todos os que auxiliaram de alguma maneira na preparação desta conferência. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, o coro encerrará esta reunião cantando o hino Levaremos ao Mundo a Verdade. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Jennifer Free, que serve na Junta Geral da Primária. É maravilhoso estar com vocês, minhas queridas irmãs. Talvez uma experiência recente lhes dê um vislumbre de como me sinto a respeito de vocês e das habilidades celestiais com as quais foram investidas e que as diferenciam do resto do mundo. Um dia, enquanto estava falando a uma congregação na América do Sul, fiquei cada vez mais animado sobre o tema e, em um momento crucial, eu disse: como mãe de 10 filhos, posso dizer a vocês que... Então, terminei minha mensagem. Não percebi que havia dito a palavra mãe. Meu intérprete, presumindo que eu havia falado errado, mudou a palavra mãe para pai. Então a congregação nunca soube que eu havia me referido a mim mesmo como mãe. Mas minha esposa Wendy ouviu, e ela se encantou com o meu ato falho. Naquele momento expressei com muita emoção o profundo desejo de meu coração de fazer a diferença no mundo, como somente uma mãe faz. Ao longo dos anos, sempre que me perguntam por que escolhi me tornar médico, minha resposta é sempre a mesma: porque eu não podia escolher ser mãe. Percebam que todas as vezes que uso a palavra mãe, não estou apenas falando de mulheres que deram à luz ou que adotaram nesta vida. Estou falando de todas as filhas adultas de nossos pais celestiais. Toda mulher é mãe, em virtude de sua natureza divina eterna. Então, nesta noite, como pai de 10 filhos, 9 filhas e um filho, e como presidente da igreja, oro para que vocês sintam o quanto as amo. Aprecio quem vocês são e todo o bem que fazem. Ninguém pode fazer o que uma mulher virtuosa pode fazer. Nada se assemelha à influência de uma mãe.
Os homens podem e frequentemente transmitem o amor do Pai Celestial e do Salvador a outras pessoas. Mas as mulheres têm um dom especial para isso, uma investidura divina. Vocês têm a capacidade de perceber o que outras pessoas precisam e quando elas precisam. Vocês podem estender a mão, consolar, ensinar e fortalecer alguém no momento da necessidade. As mulheres e os homens veem as coisas de maneira diferente e precisamos muito de sua perspectiva, irmãs. Sua natureza leva vocês a pensar nos outros primeiro, a considerar o efeito que qualquer decisão terá em outras pessoas. Como o presidente Eyring destacou, foi nossa gloriosa mãe Eva, com sua visão importante do plano de nosso Pai Celestial, que iniciou o que chamamos de a queda. Sua escolha sábia e corajosa e a decisão de Adão de apoiá-la deram continuidade ao plano de felicidade de Deus. Eles possibilitaram que cada um de nós viesse à Terra, recebesse um corpo e provasse que escolheria apoiar Jesus Cristo agora, tal como fizemos na vida pré-mortal. Minhas queridas irmãs, vocês têm dons e aptidões espirituais especiais. Nesta noite, peço a vocês, com toda a esperança de meu coração, que orem para compreender seus dons espirituais, a fim de cultivá-los, usá-los e desenvolvê-los mais do que jamais fizeram. Vocês transformarão o mundo ao fazerem isso. Como mulheres, vocês inspiram outras pessoas e estabelecem um padrão digno de exemplo. Vou lhes dar um pouco de contexto sobre os 2 maiores anúncios feitos em nossa última conferência geral. Vocês, minhas queridas irmãs, foram fundamentais para cada um deles. Em primeiro lugar, ministrar. O padrão elevado de ministrar é o do nosso Salvador Jesus Cristo. Normalmente, as mulheres estão, e sempre estiveram, mais próximas desse padrão do que os homens. Quando estão realmente ministrando, vocês seguem seus ensinamentos para ajudar outras pessoas a vivenciar mais o amor do Salvador. A predisposição de ministrar é inerente às mulheres virtuosas. Conheço mulheres que oram todos os dias da seguinte maneira: quem o Senhor gostaria que eu ajudasse hoje? Antes do anúncio de abril de 2018, sobre a maneira elevada e mais sagrada de cuidar de outras pessoas, a tendência de alguns homens era marcar sua designação de ensino familiar como feita e partir para a próxima tarefa. Mas quando vocês sentiam que uma irmã que estavam visitando precisava de ajuda, vocês iam até lá imediatamente durante todo o mês. Por isso, foi a maneira como vocês visitavam que inspirou nossa mudança para a ministração. Em segundo lugar, na última conferência geral, também reestruturamos os quóruns do sacerdócio de Melquisedeque. Quando oramos sobre como ajudar os homens da igreja a serem mais eficazes em suas responsabilidades, ponderamos cuidadosamente o exemplo da Sociedade de Socorro. Na Sociedade de Socorro, mulheres de várias idades e em várias fases da vida se reúnem. Cada década da vida traz desafios diferentes. E ainda assim, lá estavam vocês, semana após semana, reunidas, crescendo e ensinando o Evangelho juntas e fazendo uma diferença real no mundo. Seguindo seu exemplo, os portadores do sacerdócio de Melquisedeque são membros do Quórum de Elders. Esses homens têm entre 18 e 98 anos de idade, ou mais, com vários ofícios no sacerdócio e diversas experiências na igreja. Esses irmãos podem criar laços fraternais mais fortes, aprender juntos e abençoar outras pessoas com mais eficácia. Lembre-se que em junho passado, a irmã Nelson e eu falamos aos jovens da igreja.
Nós os convidamos a fazer parte do exército de jovens do Senhor, para ajudar na coligação de Israel nos dois lados do véu. A coligação de Israel é o maior desafio, a maior causa e a maior obra na terra nos dias atuais. É uma causa que precisa desesperadamente de mulheres, porque as mulheres moldam o futuro. Então, nesta noite, faço uma súplica profética a vocês, mulheres da igreja, para que moldem o futuro ao ajudar na coligação da Israel dispersa. Como vocês podem começar? Vou fazer 4 convites. Primeiro, convido-as a participar de um jejum de 10 dias das mídias sociais e de qualquer outra mídia que traga pensamentos impuros e negativos à sua mente. Orem para saber quais influências vocês devem eliminar durante seu jejum. O efeito do jejum de 10 dias pode surpreendê-las. O que vocês percebem depois de dar uma pausa às perspectivas do mundo que estiveram ferindo seu espírito? Há uma mudança agora no que vocês querem despender seu tempo e sua energia? Alguma de suas prioridades mudou, mesmo que só um pouco? Peço a vocês que registrem e sigam cada inspiração. Segundo, convido-as a ler o livro de Mórmon entre agora e o final do ano. Por mais impossível que isso pareça devido a tudo que vocês estão tentando administrar em sua vida, se aceitarem esse convite com todo o coração, o Senhor as ajudará a encontrar uma maneira de fazê-lo. E ao estudarem em espírito de oração, prometo que os céus se abrirão a vocês. O Senhor as abençoará com mais inspiração e revelação. Ao lerem, incentivo-as a marcar cada versículo que fala do Salvador ou que se refere a Ele. Então, tenham a intenção de falarem de Cristo, regozijarem-se em Cristo e pregarem sobre Cristo com sua família e seus amigos. Vocês e eles se aproximarão do Salvador por meio desse processo. E mudanças, até mesmo milagres, começarão a acontecer. Hoje de manhã um anúncio foi feito a respeito da nova programação para o domingo e do currículo centralizado no lar e apoiado pela igreja. Vocês, minhas queridas irmãs, são fundamentais para o sucesso desse empenho novo e equilibrado de ensinar o Evangelho. Por favor, ensinem àqueles a quem amam o que vocês estão aprendendo nas Escrituras. Ensinem-nos a se voltarem ao Salvador, para receber seu poder de cura e purificação quando pecarem. E ensinem-nos a acessar seu poder fortalecedor todos os dias de sua vida. Terceiro, estabeleça um padrão de frequência regular ao templo. Isso pode requerer um pouco mais de sacrifício em sua vida. A frequência regular ao templo vai permitir que o Senhor as ensine como acessar o poder do sacerdócio dele, com o qual vocês foram investidas no templo dele. Para aquelas irmãs que não moram perto de um templo, convido-as a estudar em espírito de oração sobre os templos, nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos. Procurem saber mais, entender mais, sentir mais sobre os templos do que jamais o fizeram. Em nosso devocional mundial para os jovens, em junho, falei sobre um jovem rapaz cuja vida mudou quando seus pais trocaram seu smartphone por um celular sem internet. A mãe desse jovem rapaz é uma mulher corajosa e de fé. Ela viu seu filho começar a fazer escolhas que poderiam impedi-lo de servir missão. Ela levou suas súplicas ao templo
para saber a melhor forma de ajudar seu filho. Ela então seguiu cada inspiração recebida. Ela disse: senti o Espírito me guiar ao verificar o smartphone do meu filho em momentos específicos para achar coisas específicas. Não sei usar esses smartphones, mas o Espírito me guiou por todas as mídias sociais que nem uso. Sei que o Espírito ajuda os pais que estão buscando orientação para proteger seus filhos. A princípio, meu filho ficou furioso comigo, mas após 3 dias, ele me agradeceu. Ele sentiu a diferença. O comportamento e as atitudes de seu filho mudaram drasticamente. Ele se tornou mais prestativo em casa, passou a sorrir mais e ficou mais atento na igreja. Ele amou servir no batistério do templo por um tempo e se preparar para a missão. Meu 4º convite, para vocês que têm idade suficiente, é que participem plenamente da Sociedade de Socorro. Peço que estudem a declaração com o propósito atual da Sociedade de Socorro. É inspirador. Pode guiá-las a fim de que criem o propósito de sua própria vida. Rogo-lhes que vivenciem as verdades contidas na declaração da Sociedade de Socorro, publicada há quase 20 anos. Uma cópia emoldurada dessa declaração está pendurada na parede do escritório da primeira presidência. Eu me emociono toda vez que a leio. Ela descreve quem vocês são e quem o Senhor precisa que sejam, neste exato momento, ao fazerem sua parte para ajudar na coligação da Israel dispersa. Queridas irmãs, precisamos de vocês. Precisamos de sua força, de sua conversão, de sua convicção, de sua capacidade de liderar, de sua sabedoria e de sua voz. Simplesmente não podemos coligar Israel sem vocês. Amo vocês. Sou grato a vocês e agora as abençoo com a capacidade de deixar o mundo para trás, ao ajudarem neste trabalho crucial e urgente. Juntos podemos fazer tudo o que o Pai Celestial precisa que façamos para preparar o mundo para a segunda vinda de seu amado Filho. Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, somos muito gratas a estarmos unidas aqui como filhas de Deus em todo o mundo. Ajuda-nos em nosso desejo de fazer as coisas certas. Somos gratas por termos ouvido os líderes do sacerdócio da igreja. Obrigada por suas mensagens e pelo espírito que sentimos, pelas coisas que aprendemos e fomos ensinados. Pai Celestial, sabemos que Teu Filho lidera esta igreja e por meio de Teu profeta vivo. Agradecemos pela bênção de ter um profeta vivo hoje, pelo profeta presidente Nelson, por ter a coragem e a força e o desejo de implementar o conselho que recebeu. Pai Celestial, desejamos continuar no caminho do convênio, o qual sabemos que leva mais próximos a Teu Filho. Oramos para que nos ajude a elevar nossos pensamentos, nossos desejos e nossas ações, que possamos ser dignas de ter Seu Espírito conosco. Nesta noite, ao encerrar esta sessão, oramos, Pai Celestial, para que sejamos protegidos ao voltar para a nossa casa, que possamos estar preparadas e fortalecer nossa família, nossos vizinhos, nossas alas e comunidades ao servir e amar umas às outras. Pelas bênçãos que temos recebido, somos gratas. Nós Te amamos e amamos Teu Filho. Pedimos que possamos ajudar aqueles a quem amamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.